A convite do pastor Jimmy, do pastor Felipe, estamos aqui participando do Congresso Atos, né? Esse final de semana o distrito aqui de Campos Elíseos está recebendo o Congresso Atos, que é um encontro de mordomia. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Esse é maravilhoso, que é um estilo de vida que todo cristão deve experimentar. Ser um mordomo de Deus. O que é ser um mordomo? É servir a Deus, administrar os bens, os dons, os talentos, os recursos que Ele nos dá. E para meditar sobre isso, eu escolhi uma história da Bíblia, uma história muito conhecida, uma história que é muito importante, relevante. Quando ela aconteceu, foi muito impactante e ainda é nos dias de hoje, e uma história que nos ensina um pouco sobre esse contexto de mordomia. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 até o verso 15, tá bom? João capítulo 6, do 1 ao 15. Se você não tem aí sua Bíblia física, você pode acessar sua Bíblia aí no seu celular, no seu tablet. O importante agora é ter o contato com o texto sagrado. João capítulo 6, de 1 a 15. Muito bem, eu vou ler aqui na minha tradução, você pode acompanhar na sua, e a palavra de Deus diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compramos pães para alimentar estas pessoas? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. E respondeu Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois os homens, e o número era de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui está a história que nós, cristãos, desde pequenininho, a gente ouve essa história, né? A história dos 5 pães e 2 peixinhos. Naquele dia, Jesus realizou um grande milagre em que ele alimentou uma multidão. A Bíblia diz aqui que tinha cerca de 5.000 homens, mas naquela época não se contava mulheres e crianças. Então nós sabemos que o público de Jesus era majoritariamente de mulheres e crianças. Então nós podemos aí facilmente duplicar, triplicar, ou alguns autores até quadruplicam esse número. É possível que tinha quase 20.000 pessoas naquele dia ouvindo a pregação de Jesus. Estavam cansados, estavam com fome, e Jesus usa um menininho, uma criança, que tinha com ele 5 pães e 2 peixinhos, e multiplicou aquele alimento, dando de comer assim a uma multidão. Mas ele não deu uma migalha para cada um. A Bíblia diz que eles comeram e se fartaram, e sobrou comida. Esse milagre
ele é tão importante na Bíblia que ele está escrito nos 4 evangelhos, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e em João. Os evangelistas colocaram essa história porque ela foi muito impactante na época, tão impactante que a Bíblia diz aqui, você leu comigo, que as pessoas que experimentaram o milagre, eles queriam arrebatar Jesus como rei, queriam transformá-lo em rei, porque pensavam que com Jesus jamais teriam fome, porque ele foi capaz de alimentar uma grande multidão. Mas é claro que não era esse o intuito de Jesus. Ele realiza o milagre porque Jesus amava a multidão, amava as pessoas que estavam ao seu redor, e Jesus queria atender a necessidade das pessoas, e assim ele as alimentou. Mas você deve estar pensando assim, pastor, essa é uma linda história, mas por que é que o senhor está contando essa história, sendo que o tema de hoje é mordomia? O que essa história nos ensina sobre mordomia? Bom, o milagre em si não ensina nada sobre mordomia. Mas a Bíblia fala de um rapaz aqui, de um menino, que não fala o nome, né? A Bíblia não diz aqui quem é esse menino, não diz sua idade, mas eu gostaria de refletir neste garotinho, porque ele sim nos ensina muitas coisas sobre mordomia. Muitas pessoas pensam que ser um mordomo de Deus, ou o conceito de mordomia, está intimamente ligado a recursos, dinheiro, etc. E não é isso. Este garotinho nos ensina um conceito de mordomia extraordinário, que todo cristão pode aplicar em sua vida. São 4 as lições que eu quero repartir com você, que eu meditei quando eu li essa história. Primeiro, a Bíblia aqui traz um contraste: a multidão e este garoto. A multidão, ela acompanhava Jesus à distância. A multidão, ela não estava preparada para acompanhar Jesus, ela simplesmente ia se aglomerando no decorrer do dia, porque Jesus, ele por onde passava, ele deixava grandes marcas profundas, porque Jesus fazia milagres e maravilhas. Imagine você, de manhã Jesus faz um sermão, depois ele cura uma pessoa, e aí vem um cego, ele cura o cego, vem a pessoa coxa, ele cura essa pessoa, e aí a multidão vai se aglomerando, vendo os milagres e maravilhas. De repente vem alguém doente, ele cura também, e aí vem essa história que ele alimenta a multidão. Enfim, Jesus aglomerava pessoas pelas maravilhas que ele realizava. Então a multidão via as coisas acontecendo e falava: vamos seguir Jesus, vamos ouvir Jesus. Mas a multidão, da mesma forma que ela se aglomerava, ela também se dispersava facilmente, porque a multidão não tinha conexão com Jesus. A multidão via Jesus de longe, ela tinha interesse no que ele fazia, mas não em quem ele era, entende? E há uma diferença. Há um cristianismo hoje bem superficial que é dessa forma. Muitas pessoas querem os benefícios de ser cristão. Muitas pessoas querem tranquilidade, paz na sua vida e tudo certo. Não há nada de errado nisso. Mas ser cristão não é viver apenas os benefícios. Porque Jesus falou, né? Nesse mundo tereis o quê? Tristezas e aflições, ele falou. Então, ou seja, ser cristão não é viver um mar de rosas. Se alguém disse isso para você, desculpa, mas não é verdade. Os cristãos também sofrem, os cristãos também têm tristezas, têm desânimo, aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós cristãos, quando aceitamos a Cristo, a gente aceita Jesus não pelos benefícios que isso nos traz, aceitamos porque amamos Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Aí está a diferença da multidão. A multidão tinha interesse no que Ele fazia. Mas esse menino, ele não tinha interesse nisso. Porque a história mostra para a gente, queridos irmãos, que este menino, ele estava preparado.
A multidão estava faminta e cansada porque não estavam preparados para andar com Jesus, mas esse menininho estava. Ele saiu de casa com o seu lanchinho pronto, os seus pães e peixes. Então essa é a primeira lição. Este garotinho, ele não pertencia à multidão. Ele não acompanhava Jesus de longe, ele acompanhava Jesus de perto. E esta primeira lição eu gostaria que você guardasse no seu coração. Que tipo de cristianismo você tem vivido? O cristianismo da multidão que acompanha Jesus de longe, e hoje em dia nós podemos acompanhar Jesus de longe assistindo sermões pela internet, se contentando a estar na igreja uma vez por semana para, quem sabe, aplacar a consciência das coisas erradas que faz na semana. Acompanhamos Jesus de longe quando nós apenas nos lembramos dele no sábado de manhã. Ou será que você faz parte de um cristianismo igual desse garoto, que acompanhava Jesus de perto? Acompanhar Jesus de perto significa ter comunhão com Jesus todos os dias da sua vida. Acordar de manhã e a primeira coisa a fazer é orar, é abrir a palavra, é ter relacionamento com Deus. Vir à igreja para adorar ao Senhor com os irmãos que também conhecem esse mesmo Deus. Acompanhar Jesus de perto é fazer com que as pessoas saibam que você pertence a um reino que não é deste mundo. Então essa é a primeira lição que esse garotinho, esse pequeno mordomo nos ensina. O mordomo do reino, o mordomo de Deus, ele acompanha Jesus de perto. A segunda coisa é que eu já disse aqui, ele estava preparado, ele estava pronto. Ele saiu de manhã já sabendo o que ia fazer. Eu vou acompanhar Jesus, eu vou onde ele vai. Em algum momento eu vou ficar cansado, eu vou me assentar e vou comer. Então eu vou levar os meus pães e os meus peixinhos. E assim ele fez. Ele nos dá a lição que nós devemos estar prontos todos os dias. Prontos. Porque nós nunca sabemos quando Deus precisará nos usar. Vivemos em um mundo terrível, irmãos. Ontem estourou uma guerra. Não sei se vocês estão acompanhando aí os noticiários, mas Israel está em estado de guerra. Uma guerra está sendo travada no Oriente Médio. É uma situação muito delicada, muito complexa, mas pessoas estão sofrendo ali. Agora imagine você, está aqui vendo sua vida, de repente uma bomba explode no seu trabalho, ou no centro da cidade que você mora, enfim. O mundo é terrível. O mundo é cheio de incertezas, e nós nunca sabemos quando é que poderemos ser um instrumento vivo nas mãos de Deus para consolar alguém, para confortar alguém, ou até mesmo salvar uma pessoa. Então nós temos que estar sempre prontos, em dia com Deus, em dia com a sua palavra. Nós precisamos estar prontos para quando Jesus precisar de nós. E eu entendo que vivemos em um tempo na história que Deus precisa muito da gente, porque as pessoas estão famintas lá fora, famintas como essa multidão da história, mas não famintas de alimento. A maior necessidade das pessoas não é alimento físico. As pessoas estão famintas de paz, de esperança, de graça, de amor, de perdão. E nós só podemos dar para as pessoas aquilo que nós temos. Se nós não temos amor, compaixão, não temos graça, alegria para dar, nós não vamos alimentar essa multidão, entende? E aí vem o terceiro aspecto dessa meditação. O garotinho, ele não se opôs.
Quando Jesus precisou dele, ele estava tão pronto que ele não se opôs a dar tudo o que ele tinha para Jesus usá-lo. Ele poderia dizer: Jesus, já que o Senhor vai multiplicar mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, eu te dou, dos 5 pães eu dou 3 e um peixinho, e fico com 2 e um peixe. Tudo certo, Jesus? Vai multiplicar mesmo. Para o Senhor não faz diferença se é 5 ou 2. Ele podia pensar assim, não podia? Para garantir o dele. Mas ele não pensou assim. Ele deu tudo que ele tinha. Ele não se opôs. Ele não falou: não, Jesus, esse é o meu lanche que a minha mamãe preparou para mim. Se a multidão não preparou o lanche deles, o problema é deles, Jesus, mas esse é o meu. Não, ele não pensou assim. Ele simplesmente disse: aqui, está aqui, Jesus, meus 5 pães e os 2 peixinhos, pode usar. Ele deu tudo o que ele tinha. E sabe o que é mais bonito? Ele não passou fome. Ele deu tudo o que tinha e participou da grande bênção que a multidão também participou. O mordomo fiel, ele está à disposição de Jesus na hora que ele precisar, para dar tudo o que ele tem. Seus dons, seus talentos, seus recursos, seu tempo, tudo. Porque o mordomo entende que tudo isso que nós temos à disposição não nos pertence, mas é uma dádiva, um presente de Deus, que Ele nos dá a responsabilidade de administrar aqui na terra. Mas haverá um momento em que Ele vai pedir para que eu use isso na sua obra e na sua missão. Esse menino nos ensina que quando estamos prontos, nós vamos dar tudo, porque é tudo que Jesus precisa. Quando eu olho para a história da nossa igreja, o movimento adventista, eu vejo pessoas, vejo jovens que deram tudo o que tinham no começo da jornada. A gente vê histórias de pessoas que ajuntavam recursos para pregar o evangelho, e pregar, e pregar, e pregar. Quando a gente olha para o cristianismo, a gente vê um desprendimento das pessoas, porque o único objetivo era se salvar e salvar outros. Nós vivemos em tempos difíceis, como eu já disse antes aqui, em que parece que não faz mais muito sentido estas coisas. Parece que o nosso coração ficou um pouco mais egoísta com o tempo. O coração humano é assim. E parece que esse egoísmo entrou dentro da igreja. Quando a gente vai para Atos capítulo 2, a gente vê a igreja junta em comunidade, abençoando as pessoas, batizando pessoas, milagres acontecendo, tendo tudo em comum. Mas hoje, as pessoas estão mais preocupadas com o seu bem-estar, estão preocupadas com a sua vida individualmente, mas não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que a gente ame as pessoas, cuide da comunidade, cuide dos que estão ao nosso redor, aliviemos o fardo deles. Deus espera que a igreja realize uma obra, uma missão em prol dos outros. Deus espera que eu e você dediquemos nosso recurso, talentos, nosso tempo na sua obra. Porque Jesus está voltando, queridos. Ele está voltando e é muito em breve. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, epidemias, não acontecem por acaso. A gente está vivendo como se fosse anestesiados, não é? É tudo normal. Não é. Não é. Jesus está voltando e Ele conta conosco. Conta com a sua igreja, para que pessoas sejam salvas para o reino.
junto comigo e com você, quando ele vier. Este é o Deus que eu aguardava. Chegou a hora da igreja despertar e não se opor, mas sim deixar Deus usar cada um de nós. E por último, esse menino, ele foi uma oportunidade. Jesus, quando viu a multidão com fome, ele ouviu algumas sugestões. Se você for lá no livro de Marcos, onde narra essa história, a gente não vai agora, mas se você quiser depois, Marcos 6, quando Jesus fala que a multidão estava com fome, os discípulos falam assim: Jesus, dispersa a multidão, manda eles para casa, é muita gente para a gente alimentar. Uma sugestão diante do problema era desistir. Outra sugestão é de Filipe, que você leu comigo: Jesus, vamos lá gastar 200 denários para alimentar essa multidão. Sabe quanto que era um denário na época de Jesus? Um denário é o salário de um dia de trabalho. Então Filipe fala assim, vamos gastar dinheiro, 200 denários, ou seja, o salário de 200 dias de trabalho para alimentar a multidão. Uma senhora compra, não é? Filipe, ele traz a solução do recurso humano, dinheiro. Muitas pessoas, frente aos problemas, pensam assim: se eu tivesse dinheiro, resolveria fácil isso. Muitas pessoas, numa crise de relacionamento, acham que o dinheiro vai resolver. Num relacionamento com o filho que está quebrado, com a esposa. Pessoas acham que o dinheiro compra o amor sincero, compra a cura das doenças. Isso não é verdade. É uma ilusão. Mas André, a Bíblia diz que traz uma oportunidade. Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente, eu não sei. Mas Jesus, é contigo agora. E Jesus aproveitou essa única oportunidade, um menino, para abençoar toda uma multidão. O quarto ponto da história que eu gostaria de refletir com vocês é que Deus espera talvez uma única oportunidade para nos usar. Uma única oportunidade para abençoar milhares, centenas de pessoas. Para Deus, isso pode ser o suficiente. Por isso, amados irmãos, este menininho nos ensina preciosas lições, não é mesmo? Vamos ver se você se lembra. Vamos recapitular? Ele nos ensina que o mordomo, ele acompanha Jesus de perto. Ele nos ensina que o mordomo fiel, ele está pronto para ser usado por Deus. Ele nos ensina que o mordomo fiel, ele não se opõe, mas ele entrega tudo o que tem. E por último, ele nos ensina que o mordomo fiel pode experimentar uma única oportunidade para salvar uma vida. Ou centenas, ou milhares, como foi o caso aqui. O fato, queridos, é que este mundo ainda tem multidões famintas e Deus quer alimentá-las através de nós. Mas o que você tem para alimentar a multidão? Você tem o amor de Jesus, a graça de Jesus, o perdão de Jesus. Você tem a simpatia de Jesus. Você tem Jesus, que é o pão da vida, para alimentar essa multidão? Ou será que a sua trouxa está vazia? O que você tem para oferecer? Como mordomo fiéis, temos que ter nossa vida cheia de Cristo para alimentar pessoas que estão à beira do desespero. Eu vou encerrar com uma história. Essa história acontece numa grande cidade, como Campinas.
Havia um terminal nessa cidade, um terminal de ônibus, onde as pessoas saíam do trabalho, pegavam um ônibus, iam para casa, vinham de casa para o trabalho, passavam pelo terminal, ou seja, era um terminal muito movimentado. E naquele terminal, uma jovem cega vendia maçãs do amor. Sabe aquele docinho caramelizado, maçã do amor? Ela vendia ali. Vendia para arrecadar recursos e levar para sua família. E assim ela estava naquele terminal todos os dias. Mas naquele dia especificamente havia uma greve. Então poucos ônibus estavam à disposição da comunidade. Então você imagina, na hora do rush, as pessoas saindo do trabalho, entrando no terminal e correndo, iam até os ônibus. E naquela correria toda, a multidão nem se apercebeu daquela jovem. E se esbarraram nela, esbarraram na mesinha que ela vendia as maçãs, e as maçãs caíram todas pelo chão. E você consegue imaginar aquela jovem cega tentando entender o que está acontecendo? As maçãs no chão, ela não sabe aonde procurar, não sabe onde pegar, não sabe onde se apalpar. Mas um jovem viu toda aquela cena e pensou o seguinte: tem que ajudar ela. E esse jovem então começa a recolher as maçãs. Ele levanta a banquetinha, coloca as maçãs em cima e ele diz para a moça: olha, vem aqui, está aqui suas maçãs, todas elas, eu recolhi para você, você não perdeu nenhuma, fique tranquila. Aquela jovem agradece, mas ela começa a palpar as maçãs e ela percebe que elas estão quebradas. E aí ela começa a chorar. E aquele jovem olhando para aquela cena pergunta: por que você está chorando? As maçãs estão todas aí, não perdeu nenhuma. Mas ela disse: amigo, elas estão quebradas. Eu não vou conseguir vender essas maçãs. Como eu vou levar dinheiro para casa? Mas aquele jovem então, ele fica comovido. Ele pergunta: quanto custa cada maçã? Ela diz: custa tanto. Ele abre a carteira, faz as contas e ele percebe que ele precisaria de um valor para poder ali comprar as maçãs. E ele tinha o valor na carteira, então ele pega o valor, abre a mãozinha dela e fala: está aqui o valor. Eu vou comprar todas as suas maçãs. Pode ir para casa tranquila. E aquela moça, ainda chorando, ela faz uma pergunta para ele: moço, você é Jesus? E aquele rapaz olha para ela e diz: não, eu sou apenas um dos amigos dele. Percebe o que é ser um cristão genuíno? O que é ser um mordomo fiel? Quando a gente vive cheio de Jesus, as pessoas, mesmo cegas, enxergam Jesus em nós. Querida igreja, é hora de colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida. É hora de você viver uma experiência fiel. Não fazendo parte de uma multidão que acompanha Jesus de longe. Acompanhe Jesus de perto. Tenha comunhão com Ele. Estude a palavra. Ore. Se alimente. Porque é com essa palavra poderosa que você vai alimentar pessoas. Eu desejo que a igreja aqui do São José, não é isso? Experimente Jesus em primeiro lugar na sua vida, como esse garotinho nos ensina nessa história, para que essa igreja alimente toda essa comunidade com o amor de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Eu posso fazer 3 perguntas? Sim ou não? Essa não vale, tá? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você entendeu a mensagem de hoje? Sim? Muito bem. Segunda pergunta: faz sentido ou não faz? Terceira questão é a seguinte: você aceita essa mensagem? Você quer estar mais perto de Jesus para ser o instrumento dele? Então, se é esse o seu desejo, fique em pé, que nós vamos cantar um hino maravilhoso.
O hino se chama Se Ele Não For o Primeiro. E que essa música, ao você cantar essa música, que você aceite essa verdade de ter Jesus em primeiro lugar na sua vida, para que você possa ser uma bênção para muitas pessoas. Vamos louvar juntos? Oremos. Nosso Pai, nosso Rei, aqui estamos nesta noite, porque o Senhor nos chamou para estar aqui, e atendemos teu chamado. Podíamos estar em qualquer outro lugar hoje, talvez até na cama, se preparando para dormir, porque amanhã é um dia de trabalho, uma nova semana começa, mas não, estamos aqui, porque viemos ouvir tua palavra, e hoje ela nos ensinou que precisamos estar perto de Jesus, acompanhá-lo de perto, verdadeiramente se relacionando com Ele, para estar prontos para sermos usados por Ti quando precisardes. A Tua palavra também nos ensinou que quando o Senhor precisar de nós, nós temos que estar à disposição e não se opor, não achar desculpas, mas dizer sim, Senhor, eis-me aqui, e aqui está tudo que eu tenho para a Tua honra e Tua glória. Porque tudo te pertence, Senhor Deus, nada é nosso nesse mundo,
nada levaremos para a nossa sepultura. Então nos ajude a enxergar que tudo que temos em mãos é do Senhor. A tua palavra também nos ensinou que o Senhor precisa de uma única oportunidade para nos usar. Então nos use poderosamente. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos vocês uma feliz semana na companhia de Jesus e que você seja uma bênção para as pessoas que entrarem em contato com você nessa semana.